vocês estejam bem. Hoje a nossa dica vai ser o puxa-saco. É o terceiro item do kit de cozinha, né? Que nós iniciamos essa semana. Já fizemos o vídeo do pano de prato, né? O barradinho de tecido no pano de prato, o puxa-saco, o batimão, né? Puxa-saco não, puxa-saco nós vamos fazer hoje, né? Então, vamos lá para o que nós vamos precisar. Nós vamos precisar de o tecido, né? Olha, o tecido, do mesmo tecido que nós fizemos, né? Se nós estamos fazendo um kit, nós vamos fazer todos iguais. Então, o tecido do pano de prato, nós vamos precisar da medida de 50 por 34, né? Ou 35. Nós vamos precisar de 2 elásticos na medida de 20 centímetros. Nós vamos precisar de 4 vezes, olha, 4 vezes do falso passa-fita na medida de 51 centímetros. Nós vamos precisar também o bordado inglês na medida de 51 centímetros. Esse é de largura, ele tem 5. Nós vamos precisar do tecido do barradinho, né? Que é igual ao tecido que nós começamos a fazer o kit. Esse daqui tem 51 por 12, tá? E um pedaço do barradinho, do mesmo aqui do barradinho, olha. 5 por 12, tá bom? Nós vamos começar por este. Por esse daqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar, assim, nós vamos dobrar ele no meio, né? Aí, vim com a pontinha no meio, de novo. E a outra pontinha para o meio aqui, olha. Assim, ficando assim, né? Aí, depois a gente deixa tudo lá pra dentro, olha. A gente fecha, ficando tudo lá pra dentro. Aí, nós vamos passar uma costura de um lado e do outro. Então, vamos lá. Gente, eu vou fazer o seguinte, na hora que eu estiver passando a costura, eu vou dar uma pausa no vídeo, tá bom? Pra ele não ficar muito extenso, tá? Ele ficar um pouco menor. Mas é só passar a costura ali na máquina, dar o retrocesso no começo e no final de cada costura, e depois eu volto, tá bom? Olha, assim, ficou assim. Costurinha, né, de um lado e do outro, tá? Aí, o que nós vamos fazer? Nós só vamos virar ele assim, olha, assim. Vamos virar assim, colocar rente, não é assim em cima, não, é rente, assim, do ladinho, tá? E passar uma costurinha aqui. Uma costurinha de segurança. Pronto, aí ele vai ficar assim, olha. Uma costurinha de segurança, dá pra ver? Ó. Isso. Vamos reservar. Aí, nós vamos pegar o falso passa-fita, 2, para colocar aqui na parte do tecido, tá? Antes, nós vamos pregar daquela forma que nós fizemos o barradinho. Pode ser pro direito, pode ser pro avesso, tanto faz. Nessa parte, tanto faz, porque nós vamos pregar ele aqui em cima do tecido e não na beirada, tá bom? Igual a do guardanapo e a do batimão. Nós vamos pregar por cima do tecido. Então, nós vamos olhar o lado brilhoso, é o lado direito do bordado inglês. E o fosco é o avesso. Então, vamos colocar, eu vou colocar da mesma forma que eu coloquei lá no guardanapo, né?
lado esquerdo não, gente, lado avesso com o lado avesso do nosso barradinho. As pontinhas saindo pra fora. E vamos costurar. Alfinetem, tá? Costurinha de meio centímetro. Eu vou costurar e já vem. Olha, ele ficou aqui com as pontinhas, nós vamos virar pra cima e tirar as pontinhas. Somente as pontinhas, tá? Aí, nós vamos virar todo para cima aqui, olha. Assim. Por enquanto, não vamos passar a costurinha aqui. Nós vamos primeiro posicionar ele aqui em cima, para depois pregar ele antes de colocar o falso passa-fita, né? Aí a gente já passa a costurinha aqui por cima e aqui também, tá bom? Então, aqui, olha, eu já deixei até vincadinho aqui, nós vamos dobrar pra dentro assim, olha. Fazer aqui, só dobrar pra dentro 2 centímetros. Vamos medir. Olha, 2 centímetros. Vamos pôr o alfinetinho, né? Aqui também 2, olha. E no meio 2. Aí a gente deixa tudo certinho. Do outro lado também, se você já querer medir, já pode medir 2 centímetros, virando ele para o lado que vai ficar o lado direito, tá? É pra cima mesmo, não é pra baixo, é para cima. Deixar bem certinho, para na hora que a gente for fechar, as costuras baterem, tá? Eu ia falar assim, um falso passa-fita coincidir com o outro, mas é as costuras mesmo, né? Pronto, aqui já tá aqui. Aí, esse daqui vai ser a parte que vai ficar pra cima, aqui. A cabecinha da minha borboleta, né, as anteninhas, vai ficar pra cima. Então, esse lado vai ser o lado de cima do puxa-saco. E esse outro aqui vai ser a parte de baixo, né, pra gente tirar a sacolinha. Por quê? Porque ele tem auréola, né? Aí fica mais firme. Como esse lado de cima a gente não mexe muito, então vamos colocar o lado que a gente cortou do tecido. Então, nós vamos posicionar a cabecinha para este lado. A parte de cima do motivo, né, gente, para este lado. Vamos lá. Aí, eu vou medir aqui 4 centímetros daqui, da ponta do tecido aqui, olha, 4 centímetros para baixo.
E vou sempre marcar com alfinete. 4. E aqui 4. Pronto, agora nós vamos posicionar o tecido. Sempre passando um pouquinho pra lá e um pouquinho pra cá, né? A gente sempre corta o que a gente vai dispor por cima, a gente sempre corta um pouquinho maior, tá, gente? Não muito, é pouca coisa. Aí, posiciona e coloca os alfinetes pra segurar, né? Vamos pôr os alfinetes. Isso, colocamos. Agora, nós podemos tirar os alfinetes e acrescentar aqui no meio, pra ficar tudo firme, bem disposto aí. Bem colocadinho, né? Vamos pôr aqui, ó, no bordado inglês também, pra ele não sair do lugar, né? Coloquem aí os alfinetes de uma forma que não vai atrapalhar na sua costura, tá? Pronto. Aí, o que que eu vou fazer? Agora, nós vamos passar uma costura de meio centímetro aqui, deste lado, meio centímetro, e deste lado aqui, nós vamos passar em cima da costura, virando ela para o nosso barradinho. A gente vai passar bem em cima da costura aqui que nós fizemos, bem em cima da dobrinha, dessa dobrinha aqui, ó. Nós vamos passar bem aqui em cima, aqui, ó. Tá vendo? Então, eu vou passar a costura e já venho, tá? Aí, agora, nós já passamos a costura, olha. Aqui a costurinha, aqui e aqui, tá? Nós vamos colocar agora o falso passa-fita de um lado e do outro. Aí, vamos costurar aqui na beiradinha de um lado e depois do outro lado, ficando uma parte dele em cima do barradinho e a outra parte no tecido branco. E aqui uma parte em cima do bordado inglês e outra parte em cima do barradinho, ok? Eu vou costurar e a gente costura, retrocesso no começo e no final, né? Aí volta do outro lado, costura e eu já venho aqui com vocês. Olha, gente, sempre quando a gente para a costura, a gente deixa a linha pra trás e a orelhinha aqui levantada. Não esqueçam, hein? Olha uma dica aí, olha. Dica boa, viu? Dica de costura. Sempre dá uma olhadinha assim, gente, na máquina, se tá passada a linha certinho, pra não dar problema na costura aqui embaixo, né? Olha, aí ficou assim. Costurei de um lado e do outro de cada um deles, né? Atrás ficou assim, 2 costuras, né? 3, na verdade, porque nós costuramos o tecido primeiro, né? Pra depois colocar o falso passa-fita. Então, ficou 3 costurinhas, olha. Fica assim atrás. Uma costura maravilhosa, gente. Podem fazer, que olha, vai ser sucesso. Tirar aqui a linha. Vamos sempre deixar o trabalho limpinho, né? Agora, nós vamos tirar o alfinete. Já pode tirar tudo. Vamos costurar aqui, olha. Meio pezinho também de máquina, meio centímetro. E aqui também a costura aqui, tá? Eu vou costurar e já volto. Porque depois, nós também vamos pôr aqui um falso passa-fita de cada lado, tá bom? Então, eu vou costurar, mostrar pra vocês, voltar a costurar o falso passa-fita e depois eu mostro.
Olha, costurei um lado e eu quero mostrar pra vocês assim, o seguinte, nós vamos medir aqui, olha. Assim, aqui tá certinho, que eu já havia medido. Ai, peraí que o alfinete escapou aqui. Aí, nós vamos medir esse outro lado aqui, olha. Pra ver se tá batendo, se tá certinho, tá vendo? Antes de costurar essa outra parte. Nós vamos medir tudinho aqui, ver se tá tudo no lugar. Tá vendo? Tá certinho, olha. E aí, a gente pode costurar esse outro lado, tá bom? Prontinho, olha, costurei aqui, olha, tá vendo? Agora, eu vou pôr o falso passa-fita aqui, deste lado, pegando, alinhando sempre essa partezinha do meio aqui, olha. Nós vamos colocar, alinhar com a costura aqui, ó. Tá vendo? Alinhando sempre a parte do meio com a costura. Aí, fica um lado em cima aqui e o outro lado na parte de baixo, tá bom? Então, eu já vou costurar e volto com vocês. Prontinho, olha, passei aqui, preguei. Olha. Atrás fica assim, né? Vamos acertar, se precisar passar o ferro, vocês passam, tá? Na parte de trás dele. Aqui no tecido pode passar também, só não passa o ferro muito quente em cima do bordado inglês e nem do falso passa-fita, porque às vezes pode danificar, tá bom? Agora, nós vamos virar assim pra trás, olha, tá vendo que ele tem essas rebarbas pra fora? Nós vamos tirar, nós vamos refilar. Não jogue os pedaços fora, os pedacinhos. E dá sempre pra gente fazer alguma outra coisa, né? Fazer uma decoraçãozinha pra pôr, uma florzinha, né? A pétala de uma flor, ou um lacinho. Alguma coisa sempre a gente consegue, gente. A gente sempre tem que reaproveitar as coisas, nunca jogar fora, tá? Isso, gente, se chama sustentabilidade. Quando é muito pequenininho que não dá pra fazer nada, aí sim. Aí você pode jogar, né? Descartar da maneira certa. Se quiser passar uma costurinha aqui de segurança, pode também, tá? Eu vou passar uma costurinha de segurança, tá bom? Aí eu já volto. Bem aqui na beiradinha, olha. Bem na beiradinha mesmo, tá? E, gente, olha. A costurinha de segurança a gente pode passar, mas não pode passar nessa parte de cima aqui, olha. Nem aqui e nem aqui, tá? É só daqui, ó, do começo aqui do falso passa-fita, até aqui no começo do falso passa-fita. Aqui a gente vai pôr o elástico, então não pode costurar agora, tá? Olha, já passei aqui a costurinha, tá vendo? Só pra segurar aqui o tecido no tecido de baixo, aqui o bordado inglês, olha. Ó, tá seguro, né? Aí, nós vamos fazer o quê? Assim, da forma que ele está, nós vamos virar ele para cima, assim mesmo, tá? Do direito. Não tá errado, não, é assim mesmo. Assim pra cima, nós vamos, né, alinhar todas aqui essas partes das costuras, que tá o falso passa-fita. Vamos deixar tudo um juntinho com o outro aí, bem bonitinho, bem alinhadinho. Como a gente mediu certinho, está tudo correto no lugar, né? É só a gente colocar e alfinetar. Isso, olha.
Coloquei aqui, alinhei eles todos, né? Lá, tá tudo certinho no lugar, tá vendo? Agora, eu vou passar a costura também. Daqui do começo, não pode passar aqui, tá? Daqui do começo do falso passa-fita até esse daqui. Aqui também não pode passar por enquanto, tá? Porque nós vamos pôr o elástico. Eu vou passar a costura e já venho. Gente, olha, a costura aqui também não é com 1 centímetro, não. Ela é com meio centímetro só, tá bom? Olha, já passei, que aqui ficou abertinho os dois lados, né? Este também ficou aberto, olha. Agora, nós vamos passar a costura aqui. Tá vendo? Agora, nós vamos passar o elástico de um lado e do outro. Use aí um passador de elástico ou um alfinete, né? Que vocês tiverem. Esses alfinetinhos aqui são bons para passar o elástico, olha. Pode ser daquele menor também, né? Aí, nós vamos fazer o seguinte, olha. Nós vamos começar a passar o elástico. Assim, com cuidado, devagar, tá? Pra ele não ir lá todo pra dentro. Senão a gente tem que tirar e colocar de novo. Vai puxando. Olha. Aí, ficou um tanto assim, tá vendo? Aí, nós vamos já dar uma costurinha só nessa parte dele aqui, ó, pra prender ele, tá? É só uma costurinha. Pronto. Agora, nós vamos continuar. Assim, olha. E vamos também dar só aqui nessa parte que eu tô com o elástico, né? Tira um pouquinho pra fora e faço outra costurinha de segurança pra segurar o elástico. A gente pode tirar o alfinete, né? E agora, a gente puxa um pouco tudo assim pro meio, assim, olha, pra aqui ficar reto, né? Pra ficar mais fácil pra costurar. Aí, a gente encontra aqui as pontas, alinha aqui as pontas certinho ali, ó. E vamos finalizar aqui a costura, agora os dois juntos, os dois lados juntos, tá? Do mesmo tamanho que nós passamos a costura aqui. Isso. Vamos cortar agora a parte que ficou pra fora do elástico. Agora, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui desse lado e já volto. Pronto, gente, olha, já passei. Deixa ainda puxadinho aqui, tá? Porque nós vamos fazer o seguinte. Ficou alguma linha aqui assim, vocês cortam as linhas que ficaram, olha. Tem umas aqui ainda. Que vai desfiando, né? Mas, aí, nós vamos fazer o quê? Nós vamos virar ele do avesso. Agora. A linha. Deixa eu cortar a linha, né? Virei com cuidado, devagar. Façam com carinho, viu, gente? Façam as coisas com carinho. Aí, ele vai ficar assim. Olha. O sol tá batendo bem ali, ó.
Claridade maravilhosa. Ó, vai ficar assim, né? Ah, você fez errado, e agora? Cadê o motivo? Tá aqui dentro. Só que o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar na parte de cima, que é a parte que não tem o bordado inglês, o bordado inglês vai ficar pra baixo, né? Eu vou pegar a parte de cima. Aí, eu vou olhar aqui dentro. Aqui dentro. Vou pegar o que nós havíamos feito e separado, né? Eu vou colocar ele assim, olha. Do cantinho aqui. Deixa eu ver. O melhor jeito de mostrar pra vocês. Aqui pertinho. Aqui, olha. Eu vou colocar ele no cantinho aqui, assim, olha. Do meu falso passa-fita. Até a parte de cima ele vai dar certinho, tá? Aí, eu posiciono ele aqui e faço assim, fecho ele, belisco ele aqui, né? Aqui dentro, olha, eu faço um sanduíche com ele aqui dentro e vou colocar um alfinete. Vou pôr assim mesmo. Desse lado, que é o lado que eu vou costurar, gente. A gente sempre tem um lado, né, que a gente gosta mais de lidar. Então, faça aí do jeitinho que você acha melhor pra você, tá? Gente, eu sempre tento passar aqui pra vocês da maneira que eu faço. Do jeitinho que eu faço, tá? Aí, vocês aí pegam o jeito e façam do jeitinho que vocês acharem melhor. Aí, nós vamos arrumando aqui a costura, olha. Puxa ela toda assim pra ela ficar certinha, né? Assim, pra ela... Assim, ó, que você sente ela aqui assim, você vai puxando e acertando ela aqui pra não ficar torto. Ó, acerta assim... É fácil, você sente ela e chegou ali na costura, ela para. Vamos pôr alfinete. Nossa, meus alfinetes não estão bons, não. Tem que comprar mais alfinetes novos. Eles vão ficando meio enferrujados, aí demora pra penetrar na peça, né? Pra espetar, demora pra espetar. Aqui, gente, olha, e aqui também, como eu fiz, a gente tem que fazer assim, ó, empurra um pouquinho a costura pra dentro, pra ela não ficar aparecendo aqui, tá? Aí fica um trabalho bem, assim, bem acabado, né? É um acabamento, assim, bonito. Vou mostrar pra vocês agora, olha, passei o alfinete aqui, tá vendo? Passei o alfinete aqui todinho, olha. E agora eu vou passar a costura. Essa costura, gente, é com 1 centímetro. Pra quê? Pra esconder aquela de dentro que nós fizemos, né? Com meio centímetro. Então, a de dentro que a gente fez, a de dentro aqui, ó, que a gente fez dessa daqui, ela não vai aparecer. Ela vai ficar escondidinha depois, entendeu? Quando a gente desvirar a peça, ela vai ficar escondida. Então, vamos lá. Já estamos na reta final, olha, estamos quase acabando. Cuidado com o alfinete. Dá o retrocesso. Aí, no começo, dá umas 2 ou 3 vezes, tá? Essa costura eu vou fazer com vocês. E vamos costurando. Aqui. Toda a costura com 1 centímetro.
corta todas as linhas que ficam, as pontinhas das linhas aí, pra ficar um trabalho bem feito, tá bom? E, gente, olha, finalizamos. Olha que bonito que ficou. Viramos ele agora. Vou mostrar aqui a costura, olha, tudo bonitinho no lugar. Olha. Olha que fofo. Tá vendo? Olha aqui a parte da que a gente vai pendurar, né? E a parte de baixo, olha, tudo certinho, encontrando aqui, encontrando ali. São coisas assim que a gente tem que colocar carinho, tem que colocar amor pra sair certinho, né? E quer fazer? Faça com calma, gente. Tudo tem que fazer com calma. Depois a gente vai pegando prática, aí o trabalho vai rendendo mais, tá bom? E é isso, gente. A nossa aula de hoje, ou melhor, a nossa dica de hoje, né, foi o puxa-saco. Nós fizemos o guardanapo, né? Deixa eu pegar o kit para vocês verem. Olha, peguei ali. Esse foi o batimão que nós fizemos, né? O guardanapo. Né? Aqui ele tá dobradinho, olha, ele fica bem grandão, né? E o puxa-saco. Olha que fofo, né? Então, gente, olha, por hoje é só. Fique com a presença de Deus no coração de cada um de vocês. E até a próxima semana. Tenham uma boa semana, todos vocês. Até o próximo vídeo. Ai, não se esqueçam, gente, eu ia me esquecendo. Curtem, comentem, compartilhem o vídeo, tá bom? Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Por que não é? Vamos se inscrever? Se inscreva, ativa o sininho de notificações para toda vez que eu postar um vídeo, vocês ficarem sabendo, tá bom? Então, olha, beijo, até o próximo vídeo.